vamos falar sobre empreendedorismo, negócios e profissões. E o bate-papo agora é com Carlos Eduardo de Moraes, especialista em assessoria empresarial com foco na orientação ao empresário, organizando, implantando a melhor gestão, né, no seu negócio. E alguns negócios, inclusive, nascem e não perduram, não permanecem no mercado, porque muitas vezes começam errado. E eu vou começar perguntando ao Carlos Valério quais são os principais erros, né, que o empresário comete quando ele inicia um negócio. Carlos Alberto, bom dia, tudo bem? Bom dia, Jair. Bom dia, ouvintes. É um prazer novamente estar aqui com vocês de novo. Na verdade é Carlos Eduardo de Moraes, né? Eu falei seu nome errado aqui agora, só retificando aqui, né? Ô Carlos, as empresas nascem muitas vezes e não perduram no mercado, como disse, né? E porque cometem erros, muitas vezes erros grotescos, né? Quais são os principais erros que os empresários acabam cometendo, né? E por isso a empresa fale, a empresa quebra, fecha as portas. Então, Jair, o que acontece realmente, isso no início de um negócio, na ideia, na concepção de abrir uma empresa, já o grande fator é estruturar de forma consistente essa ideia. Isso parte do princípio, que já falamos até aqui anteriormente na rádio, sobre fazer o plano de negócios. Acho que ali é o grande norteador, é realmente o orientador para o empreendedor, para que ele realmente, de fato, consiga, a partir das suas estratégias que vão estar colocadas nesse documento, que é um instrumento de gestão, começar na prática a realmente fazer e acontecer para que a sua empresa possa ter sucesso. A partir daí vem outros elementos, que é contar com pessoas que, acima de tudo, vão, de fato, conseguir alcançar os objetivos que está se propondo nessa ideia, nessa concepção de negócio. E também, por fim, é aquela questão da qualificação. Eu acho que você, acima de tudo, conseguir trabalhar as competências, trabalhar as habilidades e, assim, adquirir a experiência necessária para conduzir uma empresa são fatores essenciais depois que um negócio está aberto. Então, esses três elementos aí, plano de negócios, contar com pessoas qualificadas na equipe e também, propriamente dito, o empresário, o empreendedor, adquirir as competências e habilidades necessárias, faz total sentido para que um negócio não chegue ao fim e não encerre aquele sonho que realmente o empresário tem de ter uma empresa de sucesso. Uhum. Para cada segmento deve existir uma técnica, uma planilha, né? Uma forma. E a gente percebe que o mercado está um pouco inchado em alguns segmentos e por isso alguns acabam fechando a porta. Como é que se faz o cálculo, né, do contingente populacional na hora de colocar um novo negócio? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que vai colocar uma loja de móveis e acessórios aqui numa região. E ele disse que fez um cálculo do contingente populacional e disse que o negócio é viável porque há mercado suficiente para que as fatias sejam divididas de forma que eles permaneçam no mercado, saudavelmente, claro, né? E existe, Carlos, uma planilha, uma forma para cada segmento? Então, o que a gente acaba praticando no mercado, Jair, é exatamente a seguinte forma. Um estudo de viabilidade, o que a gente diria, tá? Esse estudo de viabilidade, ele obviamente começa por uma pesquisa de mercado. Bom, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, eu tenho um negócio, vamos ir para o mercado e vamos testar lá, né? De uma forma que a gente consiga obter dados e informações que permitem ser mais palpáveis, que deem um direcionamento para esse investimento, para realmente conduzir a abertura desse negócio. A partir dessa pesquisa de mercado, aí eu vou, obviamente, colher outras informações acerca de concorrência, informações do produto, informações dos hábitos dos clientes,
e até mesmo as informações financeiras e de recursos disponíveis que eu preciso para abrir esse negócio, para testar essa ideia até então. E isso a gente monta o chamado estudo de viabilidade. Ali vai nos dizer, obviamente, se aquilo vai ser viável, quando que eu vou ter exatamente o retorno daquele investimento e a partir dali como que eu vou começar a obter os lucros desse negócio. Então, fazendo essas análises a partir da pesquisa de mercado, vendo os hábitos dos clientes, avaliando o produto, concorrência, mercado e testando essa viabilidade que até então vai partir de informações também financeiras, eu consigo mensurar isso de forma, obviamente, teórica para a execução na prática, me dando exatamente um orientador e dizendo assim, ó, a partir então desse investimento eu vou ter o retorno disso após X tempo ou X anos, dependendo do que for nos apresentado, e a partir dali eu começo a ter lucratividade. Obviamente que aquilo ali é apenas um orientador. O dia a dia, depois de aberta a empresa, obviamente que nós vamos ter que confrontar, que é aquele estudo que foi previsionado, que é a análise da viabilidade, que é uma projeção, né, de informações, com o que está sendo realizado no dia a dia. Então, aí, se surgir alguns outros aspectos, você vai fazendo a adequação, porque a gente sabe, outros elementos possam surgir, às vezes crise, às vezes alguma dificuldade financeira, às vezes alguma questão envolvendo alguma falta de demanda dos clientes. Então, isso tudo pode nos permitir ajustes que vão ser confrontados com essa projeção de viabilidade e essa situação realizada mensalmente. Estamos conversando com o Carlos Eduardo de Moraes, especialista em assessoria empresarial. Carlos, a mistura de finanças pessoais com empresariais também acaba complicando e tirando força da empresa, né? Muito bem. Isso é um fator, até eu diria, muito comum, tá, Jair? Tenho N casos onde que conheço já, até propriamente dito, a situação da empresa como a situação pessoal dos seus sócios, aonde que há um compartilhamento, há uma conexão muito grande envolvendo a vida empresarial e a vida pessoal junto. E olha, isso é realmente um grande erro dos empresários, dos empreendedores. O que você tem na sua vida pessoal é a sua vida pessoal. O que você tem na sua vida empresarial não diz respeito à sua vida pessoal. Então, o que a gente costuma sempre a dizer e orientar as empresas? Você tem lá, isso falando de um instrumento de gestão chamado demonstrativo de resultados, uma linha chamada Prolabore, que é o que o sócio, né, o empreendedor, o empresário, ele recebe em termos de remuneração pelo trabalho que ele executa mensalmente pela empresa. Se está estipulado lá, digamos, R$5.000, R$10.000, ele, a partir daquele valor ali, ele vai ter que realmente conduzir a sua vida pessoal. E assim ele não pode utilizar na empresa, se ele não consegue realmente se sustentar com esse Prolabore, fazendo com que a empresa o remunere ele ainda mais. Porque aí realmente vai estar acontecendo o que a gente mais vê em algumas situações, ou seja, a empresa bancando a vida pessoal desse empreendedor e muitas vezes até o status. E aí o que acaba acontecendo? A empresa acaba sendo onerada por isso, acaba tendo uma dificuldade até mesmo em entender essas relações, ou seja, o que é contas da empresa, o que são despesas da empresa e o que são realmente as despesas ou contas pessoais. Isso acaba, na verdade, havendo uma conexão que acaba gerando um ruído tão grande, até mesmo para os colaboradores, e acaba dificultando realmente o dia a dia da empresa. Porque a empresa vai ter que se preocupar justamente com aquilo que lhe compete, aquilo que vem da sua operação, do seu negócio. O que a vida pessoal dos sócios, do empreendedor, diz respeito a ele, ele não pode compartilhar isso com a empresa, ele não pode onerar a empresa. Isso pode levar realmente a empresa a um insucesso. E isso tem diversos casos aí no mercado acontecendo e que realmente é muito difícil isso para que o empreendedor não consiga realmente, né, fazer essa vinculação. Ele tem que realmente fazer essa desvinculação, ele tem que realmente manter a vida pessoal dele, né,
com os respectivos e as responsabilidades que ele tem no seu dia a dia. A empresa é um instrumento, é uma forma de remuneração a qual já tem pré-estabelecido aquilo que ele vai receber. E ela não pode ser realmente responsabilizada por isso, né? Isso é muito comum em empresas pequenas, empresas familiares, né? E esses vales frequentes desfalcam muito o caixa e aí complica a vida. Inclusive, Carlos, em empresas familiares também existe a contratação de uma forma meio desorganizada. Não tem um departamento técnico e aí você não tem, por exemplo, uma entrevista com um psicólogo trabalhando em favor da empresa, você contrata errado, contrata um amigo, um familiar e tal, e aí a empresa, né, perde qualidade e competências porque as pessoas não estão aptas para certos cargos, não é? Exatamente. O que acontece, principalmente nos pequenos negócios, e tu falou algo muito interessante, ou seja, como nós não temos uma estrutura técnica, uma área de RH, um departamento pessoal para contratação, acaba acontecendo o seguinte: a contratação muitas vezes ocorre sem considerar elementos importantes, como, por exemplo, acima de qualquer coisa, quais são os objetivos, quais são os valores, quais são a cultura da empresa. Eu acho que esse é o ponto primordial, é o início, ou seja, eu preciso adequar alguém que esteja com o comportamento adequado aos objetivos, aos valores, aos princípios éticos que a empresa prega. Só que acima de tudo, depois disso, vem o quê? Vem as competências, as habilidades, as experiências e os requisitos que esse profissional, que esse candidato precisa ter para assumir essas atividades dentro da empresa. E isso aí, obviamente, para quem é um pequeno negócio, ele deve ser fator-chave no momento de uma seleção. Porque muitas vezes acaba se esquecendo esses fatores, esses aspectos, e você contrata muitas vezes ou pela indicação, ou porque é uma pessoa talvez que tenha alguns princípios que você viu que são interessantes, princípios pessoais, mas que não estão realmente em sinergia com a empresa. E isso acaba dificultando. Depois, na prática, o que acaba acontecendo é uma falta de produtividade, é a falta ou ausência de entrega de resultados, e assim sucessivamente outras coisas. A gente costuma dizer um velho ditado, né? Você contrata muitas vezes até pela técnica e demite pelo quê? Pelo comportamento. Por quê? Porque justamente não está alinhado com as expectativas da empresa, muitas vezes. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui, Carlos Eduardo de Moraes, especialista em assessoria empresarial, sempre trazendo dicas, informações importantes para o empresário. E não importa o tamanho, seja uma empresa pequena, uma loja, né, uma empresa de nível médio ou grande, muitas fórmulas e padrões servem para todos os tamanhos, né? Muito obrigado, Carlos. Com certeza. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Um grande abraço, até a